Sextou, pessoal, sextou. E se sextou, é dia de cestas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês uma história que ela é bizarra, mas bizarra mesmo, é nacional, não faz muito tempo que aconteceu e quem pediu para que eu trouxesse foi uma inscrita lá nos comentários do vídeo da semana passada. É a história de uma brasileira, uma mulher brasileira que se apaixona por um homem que não está mais vivo, ele já partiu há 30 anos. Ela fazia algumas caminhadas pelo cemitério, ela gostava de fazer essas caminhadas devido a algumas coisas que ela estava descobrindo em termos de religiosidade, quando de repente ela se depara com uma foto e reconhece essa pessoa como sendo aí muito bonita e que de repente poderia ser alguém especial. Ela tem uma sensação e daí pra frente ela começa a contar a sua história nas redes sociais. Então fique comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai o vídeo novo. E sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer em repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente vai conhecer essa história. Penny e Jack, vinheta. Bom, tenho que dizer para vocês que não foi muito fácil encontrar muitas informações sobre esse caso, como por exemplo a história total de vida da Christiane Kardec ou a história total de vida do homem que ela vai conhecer em um cemitério chamado Armando Costa. E o jeito que tudo isso vai acontecer vai chamar a atenção das pessoas na rede social, porque ela vai começar a postar tudo isso. Só que tem um antes, e esse antes inclusive mostra pessoas que conheciam essa mulher, essa moça loira que vocês estão vendo aí, uma foto de 2016, e é bem importante a gente prestar atenção porque vai ter uma mudança física muito grande e eu tenho que depois fazer alguns adendos aqui sobre de repente você não estar muito bem e frequentar certos lugares. Christiane Kardec era uma mulher muito religiosa, ela era da Igreja Universal do Reino de Deus e ela estava sempre ali, né, sempre na igreja, sempre participando de todos os rituais de dentro da igreja, as fogueiras, tudo que acontecia dentro da igreja ela participava. Ela também era formada, em alguns lugares diz que ela é formada em psicologia, vi uma outra fonte que diz que ela era formada em contabilidade. Fato é que formada ela era, só que ela não exercia as suas funções, ela não exercia nada do que ela tinha estudado. Há quem diga que ela vendia doces ou bombons em portas de colégios e também alguns outros lugares que tinham uma certa movimentação, só que assim ela ajudava em casa. A parte amorosa da vida dela, durante, né, a vida dela, não teria sido muito boa, ela não teria tido bons contatos aí com pessoas muito legais, não tinha tido muita sorte no amor, porém, certa vez, ela encontra um homem, um português, e pelo que a gente consegue ver na foto, onde mostra o casamento dela com esse certo português na igreja, então a gente tá vendo ali eles recebendo uma bênção. Esse casamento ele teria durado um certo tempo, a gente percebe também que ele era um pouco mais velho e não teria sido assim um casamento que logrou muito êxito. Pouquíssimo tempo depois que ela acaba se casando, ela engravida e dá à luz a um menino. E algum tempo depois, esse homem que ela via se casar começa a ter outros relacionamentos, começa a atrair ela com outras mulheres. Ela acaba sabendo disso, levando isso até as autoridades da igreja e, ao que tudo indica, isso não é confirmado. Mas aconteceu alguma coisa dentro da igreja, não dá para saber o que, porque ela acabou criando uma certa revolta em relação à igreja depois disso. Ela vai postando isso em rede social. A igreja não teria dado aí, de repente, um castigo para ele, que pessoas que acabam dizendo que vão ficar com outras pessoas e respeitar essas pessoas até o fim, frente a uma autoridade religiosa, ela não pode quebrar isso. E caso ela quebre, ela deve ser punida. Então ela vai fazendo essas postagens. Tem algumas postagens que são muito mal criadas, mas muito mesmo, onde ela diz, por exemplo, que não importa se você é português, se você é chinês, se você é japonês, não importa. Se você faz alguma coisa ruim, você precisa ter justiça. E aí segue vários palavrões. Então não dá para saber de fato o que fez com que os dois acabassem nesse pé aí de conflito, acabaram aí um conflito muito grande e parece também que ele acabou deixando a guarda do filho, ela criava o filho sozinha, então eu não sei até que ponto ele foi tão participativo na vida do filho depois que eles acabaram se separando. O que a gente acaba sabendo, porque depois ela fala com algumas pessoas que são como se fossem ali alguns blogueiros locais,
é que o casamento dela não tinha sido muito bom, a vida dela era só ela e o filho dela e que ela criava o filho dela sozinha. O ex-marido dela já tinha seguido a vida, já estava com outra pessoa, então estava tudo certo para ela, ela podia seguir a vida dela tranquilo. Só que parece que depois dessa separação, as coisas elas mudaram e mudaram bastante. Quem conhecia ela dizia que ela era uma pessoa muito bacana, muito legal e que também era muito religiosa. Uma pessoa que tinha um amplo saber, uma pessoa que falava muito bem, mesmo que a gente via umas postagens ali onde ela falava alguns palavrões, todo mundo dizia que ela era uma pessoa assim extremamente educada, cortês com todo mundo e também tinha ali, demonstrava ser uma excelente mãe. Só que as coisas elas vão começar a mudar quando ela decidir que ela vai começar a conhecer outras religiões. E isso acaba acontecendo depois da separação. Então, talvez ela não tenha ficado satisfeita com o que acabou acontecendo. Não sei se algum pastor acabou aconselhando ela a não se separar ou coisa que o valha. Dá para perceber que ela tem um problema muito grande em perder, né? Um problema muito grande em ver as pessoas partindo e até mesmo vendo as pessoas crescendo. Por isso que eu achei interessante essa história, porque não é só a questão dela se apaixonar, né, por uma pessoa, uma foto, na verdade, que ela vai acabar vendo em um túmulo. Não, é um pouco mais do que isso. Isso vai refletir, inclusive, no filho dela, o que vai gerar muito burburinho aí nas redes sociais. E essa história, ela vai acabar se espalhando e por um bom tempo, muitas pessoas vão falar sobre isso nas redes sociais e vai acabar sendo, assim, uma coisa meio espalhada, tá? Várias pessoas aí acabaram sabendo dessa história, fazendo assim com que ela fosse procurada, inclusive para dar algumas pequenas entrevistas, mas não é muito fácil encontrá-la, não. Isso também acabou gerando muito transtorno na vida dela. Acontece quando ela larga a igreja e por que que as fotos, né? As fotos que ela postava, as postagens dela eram tão complicadas. Então, vamos aqui agora para o ano de 2017, que é quando ela decide que ela quer experimentar outras religiões, outras religiosidades. Ela começa a frequentar Umbanda, ela também vai ter ali um estreito, né, uma estreita relação com o espiritismo e vai frequentar também o satanismo. Ela começa a adquirir livros de religião, livros de filosofia, vários livros aí que vão ajudando nos estudos de compreensão dela e ela vai vivendo um pouco, é como se fosse assim, eu quero experimentar todas as religiões, então ela saiu experimentando e ela costumava dizer, por exemplo, que o diabo, ele era apenas um vingador, ele não era nada de ruim, ele era um ser de justiça e não uma coisa ruim, uma coisa a ser temida. E tudo isso ela ia postando, né, nas redes sociais, as pessoas olhando aquilo ali e começando a perceber que a parte física dela e também a forma com que ela ia tratando o filho dela começou a ser uma coisa problemática que de repente o conselho tutelar precisava dar uma olhada. Quando ela começa, principalmente ali na parte do espiritismo, depois ela parte para o satanismo, as pessoas começam a perceber que ela começa uma certa peregrinação por cemitérios. Ela começa a ir sempre lá e também tirando fotos ali. Então tinham algumas fotos onde mostrava ela com o filho dela caminhando pelas lápides, entre as lápides ali, e depois ela dormia ali no cemitério. E o filho dela, às vezes, eles encontravam, né? O filho dela acabava aparecendo em fotos e as pessoas começaram a achar aquilo muito esquisito. Só que tudo vai começar a ficar ainda mais esquisito quando, certa vez, ela estiver caminhando, isso dito pelas próprias palavras dela, é ela falando sobre isso, tá? Em posts e também com alguns blogs que ela acabou conversando. Inclusive uma conta no Twitter acabou conversando com o que seria um coveiro que viu, inclusive ela no ano de 2020, ali dormindo ainda entre a região. Então não dá para saber se de fato isso aí aconteceu em 2020 ou não, porque vocês vão entender que isso vai durar por um tempo e depois vai cessar, né? Aparentemente vai cessar. Eu gostava de olhar as fotos e gostava de olhar as inscrições que tinha também nas lápides. Certa vez ela vai olhar para uma lápide e vai ver um rapaz em uma fotografia, um rapaz chamado Armando Costa. Dizia ali, né, tinha algumas informações na lápide dele que apontavam que ele havia sido enterrado há 30 anos atrás. Então, no ano de 2016 para 2017, já tinha quase 30 anos e já não estava mais vivo, porém, ela acabou ficando ali com a imagem da fotografia na mente, ela acabou pensando muito naquilo, ela não conseguia tirá-lo da cabeça e ela vai para casa. Quando ela chega na casa dela, ela conta que ela foi tomar um banho. Depois de muito pensar nele no banho e tentar entender por que aquela foto estava ali, tinha gerado, né, um sentimento tão diferente, era como se ela tivesse encontrado uma pessoa que ela já tinha conhecido há muito tempo. Ela disse que teve um sentimento de saudade, foi uma coisa muito estranha. E depois, quando ela parte para dormir, então ela já estava ali quase dormindo, ele aparece no quarto dela.
Ela disse que viu ele perfeitamente materializado na frente dela e que ela conseguiu inclusive sentir o toque dele, porque ele teria abraçado ela e dito para ela que os dois eles teriam sido ali almas gêmeas e que já teriam tido relacionamentos em outras vidas. Ele também disse para ela que ele se sentia sozinho e que depois que ele havia partido, a família dele parou de visitá-lo e ele não conseguia mais chegar até a família dele. Ele não teria falado isso de forma natural, ele não teria falado, né, com palavras isso. Segundo ela, isso era quase que uma forma telepática, eles teriam se abraçado e durante esse abraço, todas essas informações elas foram para a cabeça dela e ele contou inclusive a ela que havia perdido a vida dele com 18 anos de idade em um trágico acidente, então foi uma coisa inesperada e que ele não conseguiu aceitar facilmente que ele havia partido. Então ele tentou voltar várias vezes para casa, tinha coisas que ele queria fazer, coisas que ele queria resolver, mas ele não conseguia. E aos poucos ele foi ficando ali ao redor, né, ao redor da própria lápide, até que ele a encontrou e a reconheceu, mas ele reconheceu ela de outras vidas. Esses encontros parece que começaram a se tornar frequentes, só que ela começou a tomar também algumas atitudes em relação a isso que não foram muito legais. Ela disse que no momento em que ela encontrou ele, a paixão chegou no coração dela, ela se apaixonou, ela lembrava dele de algum lugar, mas ela não conseguia dizer de onde. Então ela começou, noite após noite, a visitar a lápide dele e fez da lápide dele ali o lugar de descanso dela também. E ela sempre levava o filho dela junto com ela. O que as pessoas estranhavam, além do óbvio, porque ela começou a postar fotos dele com ela, começou a dizer que ela estava casada, ela muda o status dela na rede social, ela coloca o status dela como casada, ela também coloca fotos ali do Armando e começa a dizer que o Armando era esse espírito de luz, a alma gêmea dela e que ela nunca mais ia se separar dele e as coisas começam a ficar um pouco diferentes até mesmo fisicamente, ela começa a mudar fisicamente, como vocês podem ver aí nas poucas fotos que ficaram aí das postagens dela, porque esse perfil futuramente ele vai ser fechado. Só que conforme ela foi postando tudo isso nas redes sociais, as pessoas começaram a marcar muitas outras pessoas para que vissem essa história que para muitos era bizarra. E ela começou a receber muitas críticas de todos os tipos, críticas em relação ao que ela estava fazendo, chamando ela de uma pessoa desequilibrada e também alguns dizendo que ela estava se unindo a forças, né? Forças aí que não eram do bem e que ela estava colocando o filho dela no meio de tudo isso. Ela levava o filho dela junto com ela, então ela pegava um cobertor, ela pegava travesseiro, ela deitava com o filho dela e as pessoas começaram a estranhar ainda mais quando perceberam que ele estava de chupeta, mamadeira e também usando fraldas e o filho dela já tinha 10 anos de idade. Logo, quando ela posta essa foto, né, e as pessoas começaram a criticar, falando que absurdo era esse, que ela tá ficando cada vez mais desequilibrada, ela diz que o filho dela é o bebê dela e vai ser o bebê dela para toda a vida e que ele não vai crescer. E assim foi se seguindo dia após dia, até que o conselho tutelar vai até a casa dela para pedir explicações do que estava acontecendo. Eu não sei se teve algum desfecho em relação ao filho dela, realmente não é mencionado, mas aparentemente não, porque ela continuou indo com ele, fazendo as mesmas coisas, dormia com ele na lápide do Armando e as coisas começaram a escalar um pouco mais, porque ela começou a dizer que o problema das religiões de aceitar o Armando era o seguinte: se eles pudessem olhar e ter a certeza de quem ele era, eles teriam que refazer a Bíblia. Tem essa postagem aí, talvez esteja com outras palavras, mas tá aqui a postagem, tá? Foi isso aqui que ela postou, então ela queria dizer que ele era como se fosse aí um deus, tá? Ela colocava ele como um deus. Inclusive, ela vai falar muito sobre isso e vai também sempre aprofundar nesse ponto de que ele era um ser de luz, um ser especial e pararem de atacá-la. Todas essas informações começaram a cair na rede e começou a se espalhar. Essa história começou a se espalhar a um nível assim até significativo, a ponto da família do Armando, a família reconhece a foto do Armando e diz o seguinte: bom, como ela sabe dessas informações? Como ela sabe como aconteceu? Como ela sabe que teve o acidente, entre outras coisas, e no começo eles teriam entrado em contato com ela, perguntado algumas coisas para ela.
Só que ela começou a agir de forma um pouco brusca com a família, porque ela dizia que o Armando tinha contado para ela que logo depois que eles teriam feito o sepultamento, eles nunca mais voltaram até lá, abandonaram ele e que ele queria uma lápide um pouco melhor. Queria que tivessem arrumado a lápide dele, ele queria uma lápide que contivesse espelhos e que tivessem ali modernizado a lápide dele, porque ele não gostava da situação em que ele acabou ficando abandonado ali, e ela começou a acusar a família de ter abandonado ele, e a família tendo que lidar com aquilo. Já havia sido uma coisa que, se a gente parar para pensar, foi uma mãe e um pai que perdeu um filho aos 18 anos de idade, de uma forma abrupta, ninguém estava esperando, foi um acidente. Então, depois disso, você ainda ter que lidar com isso 30 anos depois, falar sobre isso, e é nesse momento também que começam ali algumas ofensas. Então, ela começa a trocar ofensas com a família dele. A família também ameaça ela de processo, diz que o que ela tá fazendo é completamente errado, que ela tá falando de uma pessoa que ela não conhece, e várias trocas, né, trocas de ofensas começam a acontecer via rede social, até que as coisas pioram ainda mais. Por quê? Ela diz que quando ela abraça ele, quando ela está ali na presença dele, ele começa a passar as coisas para ela consegue sentir como se ela estivesse abraçando Deus, ela sente o Espírito de Deus. E o estranho de tudo isso é que conforme ela vai postando, as pessoas vão percebendo que realmente, dia após dia, ela não para de ir até a lápide, ela não para de dormir, né, ali onde ele está enterrado. Então ela vai lá, dorme todo dia, enrolada lá no cobertor, coloca o filho junto. Então aquilo tudo começou a se tornar uma coisa bizarra demais, e as pessoas tirando sarro e fazendo todo tipo de comentário. Isso fez com que a verdadeira ex-noiva do Armando aparecesse também nas redes sociais. A noiva do Armando chega no momento onde ela teria transformado o perfil dela, que era um perfil ali da Cristiane e tudo certo, né? Ela era Cristiane Kardec apenas. Eu não sei se esse é o sobrenome real dela, provavelmente não. Talvez ela tenha usado apenas esse sobrenome por alguma admiração a Allan Kardec. Quando a noiva, né, a pessoa que teria sido noiva do Armando antes do que aconteceu, ela surge, já existia um perfil de casal. E nesse perfil tinha a foto do Armando, tinha fotos também ela sentada junto à foto dele, junto com o filho também. Então é como se fosse ali, ela tinha o pai, que seria o Armando, ela tinha o filho e ela, eles eram uma família. E era assim que ela começava a falar sobre esse assunto. Ela dizia que eles eram uma família e que tudo que as pessoas falavam de mal a respeito dela era pura inveja. Ninguém conseguiria entender, uma pessoa teria que ser muito evoluída para conseguir entender o que estava acontecendo ali. E aí eu tenho que dizer para vocês, diante das coisas que ela foi postando, eu acredito que na cabeça dela ela tinha encontrado de verdade um ser de luz importantíssimo, a ponto dela dizer que quando abraçava ele, ela podia abraçar Deus. Quando a ex-noiva dele vê aquelas postagens, vê aquela postagem de casada, ela começa a conversar com a Cristiane. Então no começo ela fala para a Cristiane que ela estava desrespeitando uma pessoa que já se foi, que ele tinha família e que ela não estava gostando do que estava acontecendo, aquilo poderia acabar em processo. E pensa, a Cristiane, ela se transformou. Como vocês viram no começo, que ela falou do ex-marido e ela gostava bastante de xingar, vocês não conseguem imaginar a troca, né, a troca de elogios que acontecia entre ela e a ex-noiva do Armando, assim, elas acabavam trocando ofensas, a coisa ficou como se de repente o Armando fosse vivo e essas duas mulheres estivessem brigando de ciúmes ali pelo Armando, era uma coisa totalmente fora da casinha, e era muito difícil para as pessoas que acompanhavam isso entender, era completamente difícil, e eu não tiro a razão de quem não conseguia entender. Eu sei que muita gente vai dizer que cada um tem o direito de encontrar a felicidade como quer, mas a gente tem que dar a mão à palmatória, que não é todo dia que você tá vendo uma postagem com uma pessoa que diz que tá apaixonada por uma pessoa que acabou, né, saindo dessa terra há mais de 30 anos, existe ainda uma família, 30 anos não é tempo suficiente para que as pessoas de repente esqueçam totalmente quem ele era. Não, essas pessoas lembravam e começaram a não gostar desse comportamento. As coisas foram se tornando um pouco mais sérias quando ela começou a colocar fotos dele em todos os lugares, inclusive no carro dela. O carro dela tinha fotos dele, então as pessoas pela rua sabiam quem ela era. Quem conhecia a história no lugar, porque no lugar, né, no próprio lugar em Belém do Pará, as pessoas sabiam quem ela era. E muitas coisas que as outras pessoas desacreditavam, como por exemplo, que ela realmente dormia todas as noites ali onde jazia Armando, as pessoas do lugar sabiam que era verdade, porque eles conseguiam ver, muita gente ia até o local para ter certeza que aquilo acontecia, e acontecia. Então, inclusive, algumas pessoas tiram fotos, né, dessa cena, para que as outras possam ter certeza que de verdade ela não está mentindo.
repetindo, ela vai todas as noites até o lugar. O filho dela tá sempre desse jeito, sempre como se ele fosse um bebê, porque segundo ela, ele não iria crescer, e ao mesmo tempo ela tá comprando essa briga com a família, né, a família do Armando, e a coisa toda começa a dar uma piorada, porque ela posta fotos, inclusive com o Armando, ali a foto do Armando na parte ali do fundo ou do lado dela, ela sempre coloca uma foto e coloca embaixo que ele seria como um deus, que as pessoas deveriam aceitar isso. Isso tudo começou a ser bem ofensivo para a família, que não estava gostando daquela história de jeito nenhum, até que depois de muitas ameaças da família, de processo, essas coisas todas, ela acaba parando, assim. Certa vez, ela simplesmente acaba parando, não fala mais nada, não se pronuncia mais, mas antes disso ela teria feito um post dizendo que as pessoas elas tinham, na verdade, inveja da vida que ela tinha com o Armando. Visivelmente a gente consegue perceber como ela foi se modificando com o passar do tempo, mas se modificando de um jeito assim incrível. A gente depois vai falar um pouco mais disso no final. Como isso tudo se tornou uma coisa um pouco doentia. Ela criava o filho dela de forma comum, normal. Ela foi levando os anos ali, o filho dela estava vivendo uma vida tranquila. Só que aos poucos a gente foi percebendo que isso começou a se refletir inclusive no filho dela. Então aquilo tudo parecia muito real na cabeça dela. Fato é que em 2017, então, se encerra essas postagens, essa coisa toda de amor e tudo que ela vai falando, só que isso não acaba. Ela parar de postar não significa que acaba. Ela teria parado de postar e fechou ali as redes sociais dela. E muitas pessoas faziam comentários pejorativos em relação a ela recebia muitas críticas, então ela decidiu parar e assim também ela não precisava aguentar a família do Armando, ela simplesmente para. Tudo isso, muitas pessoas que tinham blogs ou que falavam, né, que eram mais ali da região, começaram a procurá-la para conversar com ela, querer saber o que ela pensava. E é quando ela conta essas coisas, a forma com que ela se comunicava telepaticamente com ele. Ela contava sobre essa relação que eles tinham e que teria sido uma relação de outra vida e que só com ele ela encontrou o amor. E que na verdade ela não tinha sido feliz com ninguém, porque a pessoa que veio ao mundo para fazê-la feliz já não estava mais aqui. Então teria sido esse o motivo dela não ter tido êxito aí com os relacionamentos dela. Salvo essas poucas entrevistas que ela acabou dando ali para algumas pessoas locais, e que essas entrevistas também começaram a se perder. Você encontra um pouquinho num canto, um pouquinho em outro. Não é muito fácil encontrar essas informações. Também não é uma coisa impossível, inclusive fotos, aí foi difícil, inclusive a gente conseguiu encontrar, o Charles conseguiu encontrar no Twitter um homem aí que teria feito uma pequena entrevista com o coveiro. Esse homem teria abordado o coveiro porque ele queria saber se ela realmente ainda passava as noites lá. Esse perfil no Twitter mostra essa foto do carro, a foto dela deitada, como vocês podem ver ali, né, dá pra ver o pé dela ali, o Charles deu uma circulada, ela realmente está dormindo onde o Armando estava, ela também enfeitou totalmente. Teve uma época que ela colocou várias luzes, várias coisas. Eu juro que eu lembrei, inclusive, da Carson, quando ela acabou, né, perdendo sua vida naquela seita, na Love Has Won, quando eles colocam aquelas luzes de Natal em volta dela e tal. Ela fez a mesma coisa, só que nessa lápide, na lápide do Armando, então tinham muitas luzes, enfeites, e ela disse que ali seria o lugar mais colorido, né, daquele local. Claro, é um cemitério, né, normalmente não é muito colorido, mas ela deixou o lugar totalmente colorido porque ela disse que assim era a vida dela depois que ela conheceu ele, então ela queria que lá fosse o lugar mais colorido e mais bonito que tivesse ali naquele cemitério. Então, além dessas poucas entrevistas, ela fecha o perfil dela e fica quieta. Porém, as pessoas ao redor, as pessoas do local, começam a perceber que ela continua meio que com o Armando, assim, tendo esse relacionamento com o Armando, porque ela continua passeando de carro, ela passa, as pessoas reconhecem ela e ela também continua com o carro, com as fotos do Armando que ela mandou colocar no carro dela. Então, todo mundo sabe quem ela é no local. Eu juro pra vocês que eu não sei muita coisa sobre ela, não tem muita coisa postada sobre ela. Eu acho até bom, assim, ela também não sofre nenhum tipo de retaliação em relação ao que ela acredita, enfim. As pessoas do local parece que deixaram ela quieta, deixaram ela em paz e pararam ali de se meter. Ela também não colocou mais nada em rede social. Mais ou menos aí um ano depois, por volta de 2018, um tatuador vai postar fotos de tatuagens de uma mulher onde ele teria feito tatuagens estranhas. Na verdade, era um conjunto de 6 tatuagens entre os braços e também no colo, na testa, na bochecha, escrito Armando Terra Costa. Entre o nome tinha uma estrela, como se fosse uma estrela de Davi. Quando essa tatuagem veio à tona, a história também veio à tona e outras pessoas começaram a falar sobre isso também. Então, na época, todos também acharam que ela voltaria às redes sociais para falar sobre esse assunto, mas aparentemente ela não voltou.
A última notícia que se tem a respeito desse caso é um boato, na verdade. Então eu vou colocar aqui como boato, só vou comentar porque tá aqui na fonte onde eu consegui encontrar uma das fontes. Tem pelo menos aqui umas 3 diferentes, mas também é o máximo que você encontra. Não dá para encontrar muita coisa aí sobre esse caso. A respeito desse boato seria de que ela estaria grávida de um filho do Armando, tá? Então eu não sei se ela fica ensaiando para poder trazer essa história à tona. Eu não sei se ela teve algum problema em relação ao conselho tutelar. Como eu disse para vocês, o conselho tutelar a visitou porque as pessoas começaram a denunciar, principalmente as pessoas das redes sociais, porque achavam que o que estava acontecendo ali era muito o filho dela conseguisse absorver. Muita gente também começou a se perguntar onde estava o pai, né? Onde estava o pai do filho dela, que não via aquela situação e não levava o menino para casa. Mas assim como ela havia contado para o blog, né? Para um blog ali local, o pai, pelo jeito do filho dela. Se você conhece mais coisas a respeito da história dela e você queira contar aqui nos comentários, fica à vontade, mas assim, claro, ela tem direito de viver a vida dela como ela quiser, só não dá para colocar uma pessoa que ela precisa proteger em perigo. Então, de repente, esse local não é o local apropriado para você estar passando a noite, pode ser um lugar perigoso. Diversas pessoas vivas caminham nesse lugar, né? Acabam fazendo uso de substâncias, pode ser um lugar ali um pouco perigoso. Sem contar que não é uma coisa muito saudável para uma pessoa dessa idade acabar tendo tanto contato e também ser exposto ali, ser mostrado ali, tendo uma certa interação, como se de repente a foto de uma pessoa que se foi é o seu pai ou faz parte da sua vida. Talvez a primeira reação para muitos, assim como não foi diferente para mim, eu também achei uma história até, foi uma coisa até engraçada, eu até pensei, eu falei, nossa, esse pelo menos, ela tinha tanta mágoa do ex-marido que acabou traindo ela, eu ainda pensei, né, pensando alto, eu com a minha, né, enfim, acabei pensando, bom, esse pelo menos não vai trair, esse aí não tem como trair. Só que depois, olhando as fotos dela, com outro olhar, conforme a gente vai pesquisando, olhando tudo direitinho, eu comecei a perceber o seguinte, ela tem uma questão em relação a perder, porque se a gente parar para prestar atenção, quando ela chegou e percebeu que o filho dela estava com uma certa idade, ela começa a colocá-lo como um bebê. Então ela entra, em um determinado momento da vida dela, ela entra em uma situação, talvez até um problema de saúde mental, onde ela não quer perder as pessoas. Então ela foi lá e transformou o filho dela de novo em um bebê, né? Ela começou a tratá-lo dessa forma, como se fosse assim, ele nunca vai crescer, ele nunca vai me deixar. Então isso talvez seja aí alguma coisa que mostre que ela tem problemas. Agora, se a gente for pensar da parte espiritual, se a gente for olhar isso, né, de forma espiritual, vamos lá, vamos colocar aqui algumas cartas na mesa. Ela estava envolvida com Umbanda, ela estava envolvida com o espiritismo e ela foi atrás também do satanismo. Ela provavelmente acabou fazendo uma mescla na cabeça dela, começou a fazer alguns rituais, porque foi assim que ela começou a frequentar este tal local, né, esse cemitério. Então ela começa a frequentar esse local para fazer os seus rituais. Encontra essa foto e quem é que sabe, quem é que pode garantir que ela realmente não tem contato com esse espírito, que realmente ela não pode ter se apaixonado e que realmente ele não se apresenta dessa forma para ela e que também pode não ser o Armando, pode não ser esse rapaz que ela está vendo ali. E mesmo que seja, mesmo, né, que ela consiga falar diretamente com esse espírito, ela realmente acreditar nisso, e nós vamos acreditar também, porque hoje é o Sextas Assustadoras. Se ela conseguiu ter esse nível tão alto de interação com esse ser, a gente tem que pensar que ele pode ser uma pessoa, sim, que está se alimentando basicamente ali da atenção dela. Então, é um espírito que não encontrou o caminho, ele continuou ali ao redor, procurando uma pessoa que estava procurando alguma coisa. É aquela coisa toda do abismo. Quando você olha para o abismo olha de volta. E conforme a gente vai olhando as fotos dela, vai vendo, né, ali o que foi acontecendo com ela, até onde ela foi, né, chegando e as coisas que ela foi fazendo, a gente vai percebendo que seja lá o que estava com ela ou está com ela, não parece ser uma coisa boa. Então, isso pensando de forma totalmente ali, né, religiosa. Com certeza que se ela contar essa história para um espírita, ninguém vai acabar dizendo para ela, olha, isso aí é bom, continua esse relacionamento aí. Isso não é uma coisa que de repente é saudável, nem mesmo dentro de uma religiosidade. Ele não pode ser um espírito de luz se ele ainda está preso na terra. Isso é uma coisa bem importante de lembrar. E falando uma linguagem mais popular, ele pode sim ser um encosto, que não necessariamente precisa ser o Armando, mas como ela ficou com aquela imagem na cabeça dela, quando se apresentou para ela, se apresentou
como sendo o Armando. Isso não significa que esse espírito, mesmo que ela veja, mesmo que ele esteja lá, vamos pensar que sim, ele seja o Armando. De repente o Armando já tá em outro lugar aí e ela tá fazendo o que? Ela tá perturbando o espírito desse rapaz, porque esse rapaz pode ter seguido em frente, enfim, a vida dele no pós, e ela fica toda hora usando o nome dele, usando a foto dele. Isso não é uma coisa saudável para ninguém, nem para os que estão na Terra, nem para os que já se foram. Ao invés das pessoas ficarem tirando sarro, ao invés das pessoas ficarem ali atacando ela, envia essas postagens e já tinham ali uma certa proximidade, sabiam quem ela era, podia ter chamado ajuda. E eu tô falando de ajuda ali para a cabeça mesmo, uma certa ajuda mental, porque também é perceptível que foi um período, tá? Foi um período que ela passou na vida dela alguma coisa, pode ter sido uma alucinação mais duradoura, ou realmente a manifestação de alguma doença que estava ali o tempo todo e estava quieta. E depois algum evento pode ter trazido isso à tona e ela começou até de repente a ter algum tipo de alucinação e na cabeça dela tudo isso ser real. Então em nenhum momento eu acho que ela é uma mentirosa. Só acho que pode ter diferentes explicações para o que pode ter acontecido com ela. Uma história que chega a ser até mesmo triste, porque ela acredita piamente que ele tá ali, tá com ela e vai ficar com ela para sempre. Então a gente não sabe que tipo de coisa essa pessoa pode ter. Por isso que não é para você, você conhece ela, vai falar com ela. Não, deixa ela quieta, deixa ela viver a vida dela, mas é uma pessoa que pode ter passado ali por situações de risco ali por um bom tempo e todo mundo estava tirando sarro ao invés de se perguntar ou tentar entender ali se ela não estava precisando de uma ajuda e acionar de repente algum órgão ali que pudesse dar essa ajuda para ela. Então é claro que isso pode ser sim um episódio muito sério de alguma doença que acabou se manifestando e também, se isso também teve ali o seu dedo espiritual no meio, eu tenho que dizer que seja lá o que a acompanha, estava sugando e sugando muito da vida dela. Ela passou de essa jovem para essa pessoa e nós estamos falando de pouquíssimo tempo, não foi coisa de décadas, não, a gente está falando de coisa de pouco mais aí de 7 anos, no caso aqui da foto, pouco mais de um ano. Então em um ano, entre ela conhecer ele e acabar tatuando a sua própria testa, a gente consegue perceber a mudança nessa mulher, que é uma coisa assim impressionante. Então, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Agradeço muito a sugestão, foi uma sugestão muito boa. Então, se você tiver também uma sugestão tão boa quanto essa, coloca aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em pesquisar e trazer para vocês. Então, coloquem também aqui as opiniões de vocês sobre essa história. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!